Quando eu soube que a pessoa que está aqui do meu lado, Jorge Tardan, sairia candidato a deputado estadual, eu falei, não, quero participar de alguma maneira. Porque eu conheço o Jorge Tardan há muito tempo, ele, assim como eu, também é professor na área do direito, sempre lutou a favor da cidadania, lutou a favor das liberdades, e eu queria aqui usar esse espaço aqui para fazer algumas perguntas. São curiosidade minha, mas certamente pode ser a sua também. Eu queria perguntar para o Tardan, no nosso país, a atividade política, ela tem sido considerada uma atividade exercida por homens ruins, pessoas más, pessoas que têm utilizado a política para benefícios pessoais, para corrupção, fazer negócio, enfim. Você nunca perdeu a esperança? O que te motivou a sair candidato em meio a tanta questão contrária à atividade política? Júnior, eu trago comigo duas características que eu vou preservar e me orgulho muito de tê-las. Primeiro, a capacidade da indignação. E, segundo, a capacidade de continuar tendo esperança. Eu, evidentemente, tal como você que nos assiste, estou absolutamente indignado com o que a gente vê na política, mas eu penso que quando os bons não se apresentam, os picaretas de plantão assumem de verdade e dominam tudo. E cá para nós, está tudo dominado. Então a gente tem que mudar. Como eu estou indignado, mas eu tenho esperança, depois de tanto tempo, de tanta militância, de tantas aulas, de tanto chão andado, eu me sinto, Júnior, em condições de fazer alguma coisa. Eu acho que é muito mais uma contribuição do que vamos dizer assim, uma oportunidade. Não é uma oportunidade, na verdade é uma missão. Eu acho que o professor tem uma missão. E em sala de aula, os alunos sabem o quanto eu critiquei várias situações no executivo, no legislativo, no judiciário. E criticar, só por criticar, não leva a nada. Então não adianta a gente tacar pedra no telhado e não consertar esse telhado. Deixa eu te perguntar, e como é que tem sido o contato com a sociedade, com o universo de gente que está tão desesperançosa, tão crítica, tão arredia à atividade política? Ô Júnior, você não imagina o quanto eu fiquei surpreso quando eu fui para a rua, né? Pessoas que não sabem da minha candidatura, porque é muito difícil você ganhar visibilidade. Por exemplo, eu sou novo no partido, eu não sou, enfim, eu nunca tinha me filiado a nenhum partido. Então, como um candidato novo no partido, que é um partido interessante, libertário, mas eu sou novo. Claro que o partido tem lá a sua estrutura, as suas programações e o partido tenta cumprir isso. Então é muito difícil você, primeiro, se informar ao mundo que você é candidato. Mas quando as pessoas sabem, né, de que eu sou candidato, eu fiquei muito, mas muito orgulhoso, né, do trabalho que eu fiz, porque eu sinto que há um reconhecimento e sinto que há uma vontade de que surjam pessoas novas. E o fato existem pessoas novas, interessantes, dispostas. O problema nós temos que fazer uma reforma política porque essas pessoas novas não têm oportunidade de aparecer, né? Elas estão candidatas, mas o mundo não sabe, porque os partidos estão dominados. É necessário que a gente faça uma reforma política urgente nesse país. E como é fazer campanha política quando nós sabemos que o poder econômico é que acaba elegendo a grande parte dos candidatos? Essa é uma grande dificuldade. Mas a outra dificuldade, independentemente do poder econômico, né, é o poder político. Porque os candidatos que já estão de posse do seu mandato, eles usam a estrutura, né, do seu gabinete para colocar a campanha na rua. Cá para nós, na verdade, isso é um financiamento público disfarçado, porque somos nós que pagamos aqueles funcionários. Mas, realmente, o poder econômico é um problema, exatamente por isso a gente precisa fazer a reforma política para que tenha um financiamento público de campanha, para que todos tenham oportunidade de apresentar suas propostas. E mais do que isso, eu acho que a gente precisa acabar com essa coisa de reeleição, porque é visível que a reeleição é uma situação que leva a máquina do Estado a funcionar a favor
de determinados candidatos. Então, eu penso que na reforma política a gente pode até alongar um pouquinho mais o tempo de mandato, mas eu acho que é necessário que a gente acabe com a reforma, com a reeleição nesse país. Tardan, eu tenho visto muito candidato por aí, que eu tenho visto muitas candidaturas a outros cargos, a Senado, né, a governo, enfim, onde tem figuras que já tiveram participação política exercendo mandatos e tal, e são considerados ficha limpa, né? Não teve julgamento em última instância ainda. Na tua opinião, a lei da ficha limpa foi uma lei de verdade? Ela surte efeito? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que a ficha limpa efetivamente foi um avanço. O que nós não temos ainda, Jundi, é um judiciário pronto, preparado, que consiga corresponder aos anseios daquela lei. Portanto, o que a gente vê, e provavelmente acontecerá isso, candidatos que notoriamente e com certeza serão julgados e alguns serão eleitos. E a população acaba se decepcionando porque aí vem aquele processo de crise. Nós vimos isso em Nova Friburgo, nós vimos isso em Teresópolis, nós vimos isso no Brasil todo acontecendo. E aqui no Rio de Janeiro, a gente evidentemente não vai citar nomes, mas nós temos candidato aí com mais de 50 processos. Não é possível que em nenhum desses processos, o candidato seja condenado. Portanto, no curso, se for eleito, no curso de seu mandato, nós teremos surpresa, porque certamente a Justiça vai fazer com que a lei da ficha limpa acabe se cumprindo. Mas o problema é, o Judiciário não consegue corresponder com a velocidade que o nosso tempo exige. Agora, Tardan, né, o Partido Verde é o partido que sempre se preocupou com a questão ambiental. E as questões ambientais no estado do Rio de Janeiro são muito problemáticas também. A gente tem o problema da Baía de Guanabara, que para nós sempre foi um grande problema. Talvez não haja nenhum estado da federação que tenha um passivo ambiental tão grande quanto nós aqui no Rio de Janeiro, porque a Baía da Guanabara estando poluída, talvez seja uma preocupação, ou seja, um problema muito maior que o Rio Tietê lá em São Paulo, Sim. Que é outra área que eu me lembro assim, de plano com uma área tão problemática. Como deputado estadual, o que se pode fazer para ajudar a avançar na resolução, no combate a esses problemas? Júnior, esse ponto, ele é um ponto que eu considero o ponto mais importante, ou o segundo mais importante das minhas propostas. Nós temos que construir no nosso estado o chamado Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Direito do consumidor, nós já passamos de 20 anos de aplicação do direito do consumidor. Por que eu estou falando de direito do consumidor? Porque a grande parte dos danos ambientais que nós temos no nosso estado, e a Baía de Guanabara é uma situação dessas, é decorrente das nossas práticas de consumo. Portanto, é necessário que a gente comece a fazer com aquele dinheiro advindo das multas de maus empresários, que são punidos pelo PROCON, e tem lá um fundo substancial no fundo chamado Fundo de Direito Difusos. Esse fundo, ele deve necessariamente se aplicar à educação para o consumo e, consequentemente, educação ambiental. Então, nós temos que educar as nossas crianças, né, ali que se começa, trazer esse tema para a universidade, porque educação para o consumo e educação ambiental é um tema transverso, deve estar presente, inclusive, lá no jardim de infância. Portanto, é necessário que a gente utilize esse recurso para fazer a educação para o consumo. O consumidor do nosso tempo, ele tem que saber da responsabilidade dele, enfim, no seu comportamento para o consumo, porque o descarte acaba agredindo o meio ambiente. Mas, independentemente da construção desse sistema, é claro que a gente sabe que recursos internacionais foram colocados no Rio de Janeiro para fazer a despoluição da Baía de Guanabara, e eu tenho dúvida se esses recursos foram bem aplicados. Eu acho que o papel do deputado não é só de ficar criando leis. Aliás, nós já temos leis demais, né? Nós temos que fiscalizar a boa aplicação desses recursos. Para isso, é importante que um deputado ele se aproxime de outras instituições, como o Ministério Público, por exemplo. Efetivamente. O deputado ele pode provocar o Ministério Público, para o Ministério Público ajude nessas questões?
Ô Júnior, a melhor doutrinadora do direito do consumidor é uma gaúcha, né, Cláudia Lima Marques, e ela usa uma expressão lá, é tempo de integração de normas. A minha proposta como deputado é fazer integração dos órgãos, né, muito mais importante do que integrar as normas, nós temos que fazer uma atividade integrada, executivo, legislativo e, necessariamente, o Poder Judiciário. Você veja o seguinte, os juizados especiais no nosso estado, eles funcionam independentemente dos PROCONs, o que é um absurdo. Então, se uma decisão do juizado especial pudesse e pode, né, automaticamente ser origem para uma aplicação de uma multa do PROCON, certamente isso diminuiria a quantidade de processos no juizado especial, porque, lamentavelmente, o mal capitalista, ele só funciona quando dói no bolso. Eu sei que fazer campanha para si próprio não é uma coisa muito fácil, né? Você chegar, porque você acaba caindo meio na vala comum, né? Então, o Tardan provavelmente não vai falar, vote em mim, meu número é 43.444, o número fácil. Mas eu posso falar, o número do Tardan é 43.444. Então, 43444. Tardan, antes tarde do que nunca. ainda tem esse trocadilho, essa brincadeira, né? Bom, mas, olha, eu sei que é uma candidatura que vai enfrentar muitas dificuldades, até porque nós não sabemos da participação, né, do eleitor no processo eleitoral. Muita gente acaba se abstendo, mas a eleição do deputado estadual é muito importante, porque o deputado estadual ele vai estar ali direto, lidando com as questões do poder executivo do estado, o governador, a pessoa que estiver cuidando dos interesses do estado do Rio de Janeiro. Então, é importante que a gente tenha pessoas ali independentes, né? Nós vamos ter alguns deputados, nós sabemos disso. Deputados são eleitos legitimamente por agremiações religiosas, por interesses de grupos, sindicatos, mas tem muito candidato também que será eleito com apoio do sistema financeiro, de empreiteira, deputados que receberão essas contribuições e não serão publicizadas, né? Então, eu sei que a sua campanha vai ser uma campanha de guerrilha, uma campanha de buscar voto a voto, mas é assim que funciona. Pô, quero te parabenizar, Tardan, pela coragem e conte comigo aí para te ajudar nisso aí. Campanha limpa. Eu peço a você que nos assiste o seguinte, essas campanhas ostensivas, em razão da lei eleitoral, ela tem que declarar a tiragem. Eu, evidentemente, não vou citar nenhum nome aqui, mas a minha campanha é 100% correta. As gráficas pedem qual a tiragem. Aí parece que existe um padrão de você informar mentira na tiragem. Tem uma campanha que está presente no estado todo. Só em Copacabana eu contei 26 cartazes enormes e a tiragem está lá 20. Bom, um candidato que faz isso já é um indicador de que ele vai fazer picaretagem lá na Lerge. Tem uma coisa, Tardan, você não está citando nomes agora porque você não tem imunidade parlamentar. Sim, exatamente. Mas quando ele tiver imunidade parlamentar, eu vou cobrar dele, Tardan, que era aquelas pessoas que você estava falando lá, né? Agora você pode falar. Tem uma boa vantagem no parlamento. Eu não vou citar nome agora, Júnior, porque acaba promovendo o nome da figura. São vários, né? E, via de regra, são candidatos que já estiveram ocupando cargos importantes na administração pública. Tá bom. Eu acho que terminei aqui minha tarefa, pelo menos nesse momento, de conversar com meu amigo Tardan, e tá dado o recado aí, você que está nos assistindo, espero que muitas pessoas nos assistam e que reproduzam, passe para os amigos, mande por e-mail. Hoje tem tanta ferramenta, né? Hoje a gente não está mais escravo apenas do poder econômico. As pessoas que se interagem por conta própria têm condição também de eleger pessoas interessantes, e eu espero que o Tardan seja uma dessas figuras, resultado, né, dessa nova forma de fazer política. Então, boa sorte, meu camarada. Obrigado, Júnior. Falando em nova forma de fazer política, eu digo para você, a nossa campanha está no Facebook. Não basta curtir, tem que compartilhar. 43444.